Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e muitas novidades envolvendo a situação de reforços do Vasco da Gama. O Vasco negociando, negociação muito avançada com o meia uruguaio. A gente vai explicar essa situação para vocês, certo? Após o desfecho da negociação com o André Silva, o Vasco da Gama avança nas tratativas para ter o Breno Lopes e a gente vai falar sobre outras situações envolvendo reforços. O Vasco da Gama aí deixou mais uma vez para a última hora e está correndo aí contra o tempo para poder fazer alguns anúncios. Ontem a gente teve 2 negócios aí também fechados e a gente vai falar sobre o nosso adversário na Copa do Brasil e a decisão que vai acontecer em São Januário às 18h30 no próximo domingo. Então, vamos que vamos. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, o seguinte, a gente vai começar falando aqui sobre a Copa do Brasil. Ontem o Vasco da Gama conheceu o seu adversário, o Marcílio Dias, que venceu a Jacuipense lá da Bahia por 2-1, né? Então a gente vai jogar contra o Água Santa. Jogo em São Januário e o Vasco tem que vencer. Se empatar, vai diretamente para os pênaltis, como aconteceu ano passado com o ABC. E todo cuidado é pouco, porque o Água Santa foi o finalista do último Campeonato Paulista e está ali brigando cabeça a cabeça com a Ponte Preta para ficar na segunda colocação e passar de fase no Campeonato Paulista, certo? O grupo que tem o Palmeiras e o Guarani também. Então, vamos que vamos aí. O Vasco, uma competição que é muito rentável. Estou confiante que o Vasco poderá chegar longe. Sobre a situação do Campeonato Carioca, meus amigos, o Vasco só depende de si, né? O Vasco pega a equipe da Portuguesa da Ilha. A Portuguesa da Ilha já está garantida aí na Copa Rio. Então, pode ser que a Portuguesa da Ilha até venha tirar o pé. O Vasco pode se classificar sim na segunda colocação. Basta o Fluminense ali tropeçar e o Nova Iguaçu perdeu o jogo dele por Volta Redonda. O Volta Redonda que briga com o Madureira pela última vaga da Taça Rio. Então, o jogo não será fácil aí para a equipe do Nova Iguaçu. O Vasco fica na segunda colocação, tem a vantagem, né, de jogar contra o terceiro e o quarto nas finais aí, por 2 resultados iguais. Perfeito? Bom, agora falando aí sobre negócios fechados. Ontem, o Vasco da Gama anunciou de forma oficial a renovação de contrato de Piton e também de Vegete. Piton até 2028 e Vegete até 2025, com o contrato podendo ser engatilhado até 2026, caso ele venha bater metas, tá? Ambos os contratos já foram registrados tanto no BID, que é o boletim informativo da CBF, como no PIRA, que é o boletim informativo da FED. Bom, falando aqui agora sobre situação de reforços, tá? A gente já antecipa para vocês aí que a situação do atleta André Silva não teve êxito para o Vasco da Gama. O atacante chega hoje no Brasil, mas é para assinar com a equipe do São Paulo, negociação sacramentada. O Vasco, nessa situação, não teve culpa, porque é a vontade do jogador. A oferta do Vasco foi superior à oferta do São Paulo, né? Mas o Vitória de Guimarães não ia ficar com um jogador insatisfeito lá. Vitória de Guimarães que simplesmente comprou o atleta André Silva por 2 milhões, está vendendo por
3 milhões e meio aí para o São Paulo, né? Conseguiu ainda ter um lucro ali de 150% ali na situação. A gente também passa para vocês o seguinte, tá? Que o Vasco já tem um jogador aí para poder substituir o André Silva. O André Silva era a prioridade, não tivemos êxito e o nome do Breno Lopes está com muita força no Vasco da Gama, tá? Quem está intermediando essa negociação é o empresário André Cury, que tem um monte de jogador aí no Vasco da Gama e está fazendo de tudo para ele poder vir com essa Januário. Segundo a gente tomou conhecimento, a negociação por empréstimo, não é por forma definitiva. Portanto, ao contrário do que foi dito, o Vasco não teria que desembolsar 4 milhões aí para contar com esse jogador. Perfeito? É essa situação que a gente tem agora de momento. Bom, e a gente passa aqui para vocês aqui mais 2 situações aí, que essas estão aí na mesa já da 777, a situação do Emanuel Martinez, né, ou Manu Martinez, jogador lá do América Mineiro. O jogador foi oferecido ao Vasco da Gama. O nome, essa contratação para ser sacramentada, só falta aí o parecer da 777. Mas entre o América Mineiro e o Alexandre Matos está tudo ok, tudo selado. Aí fica aquela situação da 777, dá o veredito dela aí, se vai contratar ou não. E o seguinte, tá? Informação que a gente teve ontem na parte da noite aí, é sobre o jogador Naitan Mendes, uruguaio. Jogador que é ídolo do Boca Juniors, ídolo do Peñarol, que está jogando lá no Cagliari da Itália. Teria sido um pedido aí do Emiliano Dias, essa contratação. Jogador de 28 anos que tem o seu vínculo com o Cagliari se inspirando agora no meio do ano, mas a gente sabe que o campeonato italiano já está terminando. Então, o jogador poderia chegar antes. A 777 vê com um bom nome aí essa situação. Então, esse jogador ele pode pintar aqui no Vasco da Gama e seria uma contratação aí muito boa para o Vasco da Gama, certo? Uma contratação de impacto, de peso, sim, porque aqui na América do Sul esse jogador ele joga em qualquer clube aí, o Naitan Mendes. Perfeito? Então, eu agradeço aí pela atenção de vocês, fiquem atentos, porque hoje possivelmente teremos novidades aí no quesito fechamento de negociações. Muito obrigado, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!